ser um domingo de Páscoa, eu não vou pregar sobre a ressurreição de Cristo, que é de costume se pregar, mas que a mensagem também tem a ver com isso, tem a ver com a nossa vida com Cristo e tem a ver com o que nós pensamos sobre o dia de hoje, em que boa parte do mundo comemora como a ressurreição de Cristo. E o que é a ressurreição de Cristo para nós? Vou ler o texto, irmãos, aqui, vão dar as suas Bíblias. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Estarei lendo 2 versos, verso 4 e o verso de número 5. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 4 e verso 5. Na minha versão, costumo dizer que é um pouco diferente da dos irmãos, mas isso não é nenhum obstáculo. Amém? E diz assim, texto muito conhecido: No entanto, Deus é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou. Deu-nos a vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados, porquanto, pela graça, sois salvos. Santo Deus, maravilhoso Pai, Deus eterno, Deus bendito, Deus de toda misericórdia, Deus de todo amor, Deus de toda graça, bendito é o teu nome, Senhor. Tu és o Deus glorioso, que sonda os corações, que está no nosso meio através do teu Espírito, que está entre nós, que está em nós, dentro de nós, como casa do Senhor. E nesse momento, Pai, queremos que o Senhor fale ao nosso coração, à nossa mente, que o Senhor nos traga, Senhor, vivo a Tua palavra no nosso coração. Que possamos sair daqui, Senhor, revigorados as nossas forças, o nosso entendimento a respeito da grandeza que é o Senhor, e o quanto o Senhor é grande, e o quanto o Senhor é bom. Em nome de Jesus, nos desprende, Senhor, de qualquer falta de atenção à Tua palavra. Quando a Tua palavra está sendo lida, Senhor, falada, seja por quem for, temos que estar com a nossa atenção voltada para ela, para o que ela quer dizer e falar ao nosso coração. E é isso que eu peço, que o Senhor primeiramente fale ao meu coração. Depois, cada um dos irmãos possa ser agraciado pelo Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, apesar do texto que eu li, o tema da minha pregação é que nós éramos destinados à ira de Deus. Todos nós estávamos destinados à ira de Deus. Todos nós estávamos condenados, na verdade. A minha introdução vai ser um relato de uma pregação há muito tempo. Há muito tempo, um pastor, um reverendo, chamado Jonathan Edwards, em 1741, no dia 8 de julho, exatamente no dia 8 de julho de 1741, Jonathan Edwards, pregador congregacional, mas de linha reformada, não era um homem eloquente, não era um homem que tinha o intuito de, quando pregar, levantar a plateia, que as pessoas tivessem seus extras e tudo mais, como alguns da época. Nessa época, estava havendo um avivamento muito grande nos Estados Unidos, e Jonathan era um pregador daquela época. E, um certo dia, ele foi convidado a pregar em uma cidadezinha de Westfield, nos Estados Unidos. E o local que ele foi pregar era uma casa muito grande, com 2 cômodos muito grandes, e essa casa estava completa de pessoas. Como eu disse, ele não era um pregador eloquente, que falasse alto, como muitos que batem no púlpito para ver o povo se emocionar. Não, não era.
Até o seu olhar não era fixo para as Escrituras, ele não ficava olhando para o púlpito, como o nosso presbitério requer do pregador, quando se vai ser avaliado no presbitério, até isso os irmãos olham como o pregador, ele se comporta, se ele olha para todos os lados da igreja, é isso avaliado. Jonathan não tinha essa preocupação. E naquele dia que ele foi convidado para pregar, irmãos, ele pregou uma mensagem. Naquela época, as mensagens que eram pregadas eram mensagens trazendo o povo ao arrependimento. E Jonathan escolheu uma mensagem para pregar, que foi em Deuteronômio 32. Não vai ser a pregação, isso é uma introdução. Deuteronômio 32, capítulo 35, versículo 35. E esse versículo, ele diz assim: a mim pertence a vingança, a retribuição, a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próxima, e o seu destino se apressa em chegar. Foi esse o versículo que Jonathan Edwards leu naquela noite, e ele começou a pregar para aquele público, e a pregação dele, irmãos, que o tema dessa pregação ficou conhecido até o dia de hoje, maior pregação de todos os tempos, que se chama exatamente Pecadores na mão de um Deus irado. Quem já ouviu? Tem livro até, não é isso? Jonathan Edwards ficou conhecido mundialmente até hoje, desde o século 17 para cá, com essa pregação nesse dia. Uma pregação que ele não concluiu. Essa pregação de Jonathan Edwards tinha 2 etapas, mas ele só conseguiu pregar uma etapa dessa pregação. E eu vou dizer por quê. Porque hoje eu pretendo pregar a segunda etapa da pregação, que eu acho que ele gostaria de ter pregado e não teve a oportunidade. Porque ele começou a falar para aquele público de um Deus irado. Jonathan não foi falar no momento da sua primeira parte da pregação de um Deus de amor, de um Deus misericordioso, de um Deus de graça, como é costume nosso sempre pregar sobre isso. E não é errado, Deus é tudo isso. Estava vendo um teólogo falando hoje, ele dizia assim que as igrejas hoje não pregam sobre a justiça de Deus, não pregam sobre a ira de Deus, como Jonathan Edwards pregou, porque as igrejas, se fizer isso hoje, elas ficam vazias. Elas não subsistem porque ninguém está mais interessado em ouvir sobre a justiça de Deus. Ninguém está interessado em ouvir que Deus é um Deus que se ira. E esse Deus que se ira, ele se ira com o pecado do ser humano, com as atrocidades que o ser humano comete, com o distanciamento que o ser humano está se distanciando dele. Esse Deus que se ira, que Jonathan pregou, é o Deus que não aguenta mais o pecado do ser humano, que não aguenta mais o pecado dos próprios crentes, que vivem dentro da igreja e vivem distante do Senhor, pecando contra o Senhor. Não se prega, irmão, mais isso. Quem daqui já ouviu, há pouco tempo, alguém pregar sobre Deus irado, que bota as pessoas no inferno, que coloca as pessoas no inferno, que mandam para o inferno? Porque quando se fala dessa forma de Deus, parece que nós estamos pintando Deus como o diabo. Foi essas críticas que Jonathan Edwards recebeu. Como falar assim de Deus? Um Deus irado que joga as pessoas no inferno? Mas Deus se ira, irmãos, contra os nossos pecados. Jonathan Edwards não tinha intenção, irmão, de causar medo à congregação, daquele povo, como eu não estou com a intenção de causar medo a ninguém. Nós não devemos ter medo de Deus, mas temer a Deus. Mas há uma realidade que não pode deixar de ser escondida, não pode deixar de ser pregada. É a realidade do inferno. Nós pregamos muito sobre o céu, que é maravilhoso, que nós vamos para lá. Nós pregamos muito sobre o amor de Deus, a benignidade de Deus, a bondade de Deus, e é uma realidade. Deus é tudo isso.
mas nós omitimos de pregar a justiça de Deus, que assim como o amor de Deus, a justiça de Deus é um atributo, e assim como o amor de Deus é tão grande como diz João, de tal maneira que ele não conseguiu explicar, a justiça de Deus é igualmente grande, porque os atributos de Deus são iguais. E Jonathan Eduardo não tinha intenção de causar medo, mas Jonathan Eduardo naquela noite causou um rebuliço muito grande. Quando ele começa a dizer, irmãos, o que o texto diz aqui, que os pés daqueles que andam escorregadinhos, caminhando em lugares escorregadinhos, vai cair e vai para o inferno. Jonathan Eduardo está falando dos ímpios, daqueles que vivem na prática do pecado, naqueles que estão distantes de Deus, naqueles que não querem nada com Deus, naqueles que rejeitam a cruz de Cristo, que é o que nós estamos comemorando hoje, que Cristo morreu e foi ressuscitado. Esses que rejeitam a ressurreição de Cristo, esses que estão distantes de Cristo. Só o que ele queria, irmãos, era alertar a igreja do perigo de andar em lugares escorregadinhos. E o que é andar em lugares escorregadinhos que Jonathan Eduardo estava falando? O salmista, irmãos, quiserem conferir, no Salmo 73, versículo 2, o salmista começa falando, e o salmista diz, irmãos, ali, naquele salmo, que os seus pés estavam resvalando a ponto de cair. E por que o salmista diz aquilo? Porque o salmista estava olhando para os ímpios, desejando aquilo que os ímpios faziam, desejamos que os ímpios tinham, porque ele dizia, como é que os ímpios prosperam e eu não? Como é que os ímpios têm saúde e eu não? Como é que os ímpios andam de bem com a vida e eu não? E o salmista, ele diz que os seus pés estavam escorregadinhos, que quase ele ia cair revalando os pés. Na verdade, o teólogo diz que Thomas Cox diz que o salmista quis dizer, irmão, na verdade, foi que ele estava cambaleando na sua fé. O salmista ali está dizendo que ele está cambaleando na sua fé, porque a sua fé já está abalada em saber se Deus realmente é um Deus provedor. Mas no mesmo Salmo, verso 18, o salmista chega à conclusão e ele diz o seguinte: tu certamente os pões em lugares escorregadinhos e os fazes cair na destruição. O salmista entende que o servo de Deus, ele não cai, ele pode até andar em lugares escorregadinhos, mas ele não cai, porque Deus sustenta. Mas os ímpios, o próprio Deus coloca em lugares escorregadinhos, para que eles caiam para a sua própria destruição, porque são pessoas que rejeitam o Filho de Deus. Pessoas que abandonam o Filho de Deus, pessoas que não querem mais nada com o Senhor. É duro isso, irmãos, mas é o que Jonathan Eduardo pregou naquela noite. E aqueles irmãos entenderam que esse Deus irado, ele estava irado com todos os pecadores. Se Deus estivesse irado com todos os pecadores, o que seria de nós, irmãos? Porque nós somos servos de Deus, nós continuamos pecando. Não era essa a intenção de Jonathan Eduardo. Ele estava falando daqueles que realmente se jogaram nos braços do diabo, do mundo. E sabe o que aconteceu, irmãos? Aquela multidão começou a gritar. Homens, jovens, mulheres. A gritaria era tão grande, mas tão grande, que um dos reverendos que estava lá, ele testemunha que a milhares de metros se ouviam os gritos das pessoas. E o que era que elas gritavam? Ai de mim, o que eu vou fazer? Esse Deus irado vai me mandar para o inferno. O que eu tenho que fazer por Cristo? Essa era a indagação daquele povo. E por causa disso, dessa gritaria, Jonathan Edwards não pôde concluir a sua mensagem. Não pôde concluir a segunda parte da sua mensagem. Porque ele apresentou, irmãos, um Deus irado contra o pecado. Irmãos, o que é andar em lugares escorregadinhos?
é andar fretando com as coisas do mundo, é andar se encantando com as coisas do mundo, é andar desejando as coisas do mundo, é o que o salmista no Salmo 73 estava. E o crente não pode andar nesses lugares escorregadinhos, irmãos. Porque se andar, está correndo o risco do que Jonathan Eduardo disse, de cair. E cair no fogo do inferno. Quem quer pregar sobre isso? Ninguém quer esvaziar suas igrejas pregando sobre que o inferno é uma realidade. Ninguém. Ninguém quer esvaziar suas igrejas. Mas ele pregou naquela noite, mesmo sem essa intenção. E pessoas relatam que as pessoas se agarravam umas nas outras, que as pessoas se agarravam nas cadeiras, nas mesas. Parecia que era como se o chão estivesse se abrindo e o fogo do inferno estivesse ali naquele buraco e elas estivessem sendo sugadas para dentro. Tão grande era o desespero daquele povo. Porque Deus estava irado, e eles entenderam que Deus estava irado com eles. Mas Deus se ira, irmãos, não é com os seus filhos. Deus se ira contra aqueles que são inimigos da cruz. Deus se ira contra aqueles que rejeitaram e que rejeitam a ressurreição do Mestre. Para esses, o salmista diz que Deus é quem conduz eles nos lugares escorregadinhos, para eles caírem e serem destruídos. Lugares escorregadinhos, irmãos, é como a irmã Adriana sabe muito bem disso, se lavarmos isso aqui, como ela lava todo sábado, passando o sabão homem, como é que a gente fica andando, irmã? Com todo cuidado, porque a gente anda assim, é como o salmista disse, o salmista estava se achando andando cambaleando. Então, andar em lugares escorregadinhos, irmãos, é estar assim, num lugar ensaboado. Você não tem equilíbrio. O crente não pode andar nesses lugares, irmãos. Ocorre grandes perigos de cair. E a queda é a condenação eterna. E Jonathan Eduardo só queria avisar aquele povo. Não andem como os ímpios. Não andem nesses lugares escorregadinhos. Eles prosperam nesses lugares, mas eles vão prosperar por pouco tempo. O tempo é de Deus. No momento certo, como o salmista diz, Deus irá fazê-los revalar os pés, e irão cair, e irão para o inferno. Essa é a realidade. É dura, mas é. E a segunda parte, irmão, do sermão, que Jonathan Eduardo não conseguiu pregar, é o que eu vou compartilhar com os irmãos hoje, no texto que a gente leu de Efésios. Porque, irmãos, esse Deus irado que Jonathan Eduardo pegou, ele também é o Deus de misericórdia. Em primeiro lugar, esse Deus irado que ele pregou é um Deus de misericórdia. E ele ia pregar isso, com certeza, ou outros atributos de Deus, mas foi impedido por o medo de Deus. A congregação ficou apavorada com o Deus que Jonathan Eduardo anunciou para eles. Porque talvez eles nunca tiveram ouvido, só tiveram ouvido que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Deus é gracioso, mas nunca ouviu que Deus é justiça. E que Deus pune os culpados, e que Deus lança no inferno, sim. Que Deus faz que eles andem pelos lugares escorregadinhos para que caiam exatamente. Porque são inimigos de Deus. E a igreja está cheia de inimigos de Deus. Que é o que a palavra de Deus chama de joios no meio do trigo. Cheia de inimigos de Deus. E que essa palavra hoje, que eu citei, da pregação de Jonathan Eduardo, possa tocar nos nossos corações e nós fazermos uma avaliação e nos perguntarmos: quem eu sou? De que lado eu estou? Eu sou amigo de quem? De Deus ou do mundo?
De Deus ou da minha própria carne? De Deus ou de Satanás? Não podemos ter dois senhores, a palavra de Deus diz. Ou Deus, ou outro Deus que você queira escolher, que pode ser qualquer coisa. Mas o texto que a gente leu, irmão, ele diz, na parte A, no entanto, Deus que é rico em misericórdia. Irmãos, rico em misericórdia. Esse Deus irado, que foi pregado por Jonathan Edwards, esse Deus é o Deus rico em misericórdia, irmãos. Aquele povo não teve a oportunidade de ouvir isso naquela noite, que esse Deus que ele estava pregando, irado, é o Deus também de misericórdia. É o Deus que pode tirar aqueles que estão andando em lugares escorregadinhos. É o Deus que pode salvar. É o Deus que pode libertar, porque Ele é misericordioso e Ele é rico em misericórdia. Ele não só é misericordioso, Ele é rico, irmão, em misericórdia. É o que o Paulo diz. Ser rico em misericórdia, irmão, é você ter abundância de misericórdia. Muita misericórdia. Em Êxodo 26, diz exatamente assim: faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse Deus irado, de Jonathan Edwards, é o Deus que faz misericórdia por 1000 gerações daqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Não é daqueles que estão fretando com o pecado, não é daqueles que estão rejeitando a cruz de Cristo, não é daqueles que não olham e não dão atenção que Cristo ressuscitou. Não é daqueles, irmãos, que estão dentro da igreja por qualquer outro motivo, menos para adorar ao Senhor. É daqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Então, a misericórdia de Deus, irmãos, é grande demais. Tão grande quanto o seu amor, tão grande quanto a sua justiça. Precisamos enxergar a misericórdia do nosso Deus, irmãos. Misericórdia, irmãos, quer dizer exatamente é que Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. O que é que nós merecíamos? A morte, a condenação eterna, o inferno. Deus fez o quê? Usou de misericórdia. Deus não nos deu o que nós merecíamos. Então, misericórdia significa isso. Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Misericórdia significa você não dar ao seu irmão aquilo que o seu irmão merece. O que é que o seu irmão merece? É o seu desprezo, mas você não dá isso a ele, você dá amor, você tem compaixão por ele. Isso é misericórdia. E foi isso que Cristo fez por nós. Nós ainda éramos pecadores e Ele teve misericórdia. Então, em primeiro lugar, irmãos, Deus é rico em misericórdia. A misericórdia de Deus se estende por gerações e gerações sobre aqueles que amam e guardam os seus mandamentos. A questão é amar e guardar os mandamentos do Senhor. E quais são os mandamentos do Senhor hoje para nós? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é os 2 mandamentos que Cristo deixou. É isso que Deus quer de nós. E Deus não está pedindo muito, irmão, pelo quanto Ele nos deu, que foi a sua misericórdia. Precisamos prestar atenção nisso. Precisamos prestar atenção que o inferno é uma realidade. Mas parece que nós achamos que a realidade é só o céu. O inferno é uma realidade. E aqueles que estão andando em lugares escorregadinhos, irmãos, estão propícios a ir para lá. Desculpe, estão propícios a ir para o inferno, mesmo estando dentro da igreja. É dura a pregação, né, irmãos? Ninguém quer pregar isso, porque esvazia as igrejas. As pessoas querem ouvir o que lhes agrada. E o que agrada as pessoas é dizer que Deus é amor, e tudo que você fizer, Ele te perdoa. Ande como você quiser, só depois você pedir perdão a Deus. Enquanto o salmista diz que não devemos andar em lugares escorregadinhos. Não devemos fretar com o pecado.
Se partirmos, irmão, pelo pressuposto que Deus é santo, nós vamos entender a pregação de Jonathan Eduardo. Se nós partirmos do pressuposto que Deus é santo, nós vamos entender que o que ele pregou, dizendo que Deus se ira contra o pecado e contra os pecadores que praticam o pecado, ele está corretamente, teologicamente. Porque Deus é santo e Deus não convive com pecado. Então, se partirmos desse pressuposto, nós vamos entender aquela pregação. Que todos vocês podem ouvir essa pregação, você vai colocar lá e na internet lá e vai aparecer. Mas aquele povo e até muitos teólogos não compreenderam isso. Escreveram até um livro, que é como se um livro tivesse se contraponto a essa pregação, com o título de Pecadores na mão de um Deus que ama. Se eu não me engano, é mais ou menos assim. Pecador nas mãos de um Deus que ama. São pessoas que ficaram contrárias ao que ele pregou. Porque as pessoas acham que Deus só ama. Porque as pessoas acham que Deus não é justiça, que Deus não se ira. A ira de Deus, até a ira de Deus é uma ira santa, mas essa ira santa joga os pecadores no inferno. Porque Deus é santo. Lá em Isaías, os próprios anjos que ministram, irmão, na frente do Senhor, eles cobriram os seus olhos. Então Deus é santo. Se nós tivéssemos, irmãos, a mentalidade, a compreensão da santidade de Deus, a gente se colocaria como nada na presença do Senhor. Os anjos colocaram 2 das suas asas nos olhos e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Como é que nós nos apresentamos na presença do nosso Deus? Isso prova, irmão, quanto Deus é misericordioso, irmãos. Porque às vezes nós nos apresentamos na sua presença de qualquer jeito, irmão. E Ele não nos fulmina por causa da sua misericórdia, que é grande, que é rica, como diz Paulo. Ele é rico em misericórdia. Ele é o Deus que se ira, sim, mas Ele se ira contra o pecado. Mas quando o pecador se arrepende, se volta para Ele e reconhece a sua santidade, Deus é misericordioso, irmãos. Segundo lugar, irmãos, a parte B do versículo 4 diz: por meio do amor com que nos amou. Esse Deus irado, da pregação de Jonathan Eduardo, ele não é só um Deus irado, mas ele é um Deus também de amor. E o apóstolo Paulo está dizendo que ele nos amou, que ele nos ama, com grande amor, com amor eterno. Ama a quem? Ele ama a quem? Aos que guardam os seus mandamentos. Aos que o amam e guardam os seus mandamentos. O amor de Deus é para nós, irmãos. O Deus irado é o Deus que é misericordioso. O Deus irado é o Deus que ama aqueles que guardam os seus mandamentos. Em João 3,16, João diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Existe uma prova de amor maior do que essa, irmãos? Quem de nós daremos o nosso filho para morrer por inimigos? Aonde Luiz e Adriana daria aquela belezura ali para morrer por homens cruéis, perversos e pecadores? Daria, irmão? Aí João diz: olha, Deus nos amou de tal maneira que eu não compreendo. Na verdade, João está querendo dizer isso. Eu não compreendo, eu não entendo o tamanho desse amor, mas Ele me amou de tal maneira. E a prova desse amor foi ter dado o seu Filho. E quando nós não reconhecemos, irmãos, que o Filho de Deus foi dado por nós, que éramos pecadores, que morreu e que ressuscitou, e que nós sequer lembramos muitas vezes desse momento de ressurreição de Cristo por nossas vidas, ou que nós desprezamos isso, nós nos tornamos inimigos de Deus. E ai daquele que é inimigo de Deus, irmãos.
O apóstolo Paulo, ele dizia que se considerava o pior dos pecadores, porque ele dizia assim, eu persegui a igreja do Senhor. O apóstolo Paulo era inimigo de Deus. O apóstolo Paulo sofreu as consequências por ser inimigo de Deus. Mas ele era um servo de Deus e foi resgatado para servi-lo. O apóstolo Paulo entendeu, irmão, muito bem isso, o que é misericórdia de Deus e o que é amor de Deus. Deus nos amou de tal maneira. Então, esse Deus irado, irmãos, que Jonathan Eduardo pregou naquele dia, é um Deus de misericórdia, que ele não teve a oportunidade de pregar. É um Deus de amor, que ele não teve a oportunidade de pregar. Porque aquela multidão não deixou desesperada, porque achava que estava condenada ao fogo do inferno. Deus, irmãos, é aquele que a Bíblia diz que tanto ele pode matar o corpo, como lançar o espírito no inferno. E o Deus que lança o espírito no inferno é o Deus irado contra o pecado. E o Deus que não tem misericórdia e nos ama é o Deus, irmão, de amor, que nos amou de tal maneira. Não é dois deuses não, irmãos, é um só. Só que naquele dia, o povo entendeu que Jonas estava pregando como se fosse um outro Deus, um Deus que é só irado. É um Deus só, mas que são seus atributos. A justiça é um atributo de Deus, assim como o amor. E são iguais. Em Romanos 5:8, irmão, também diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O apóstolo Paulo reforça, dizendo que Deus prova o seu amor conosco. Foi uma prova de amor entregar o seu filho para morrer por nós. Eu costumo dizer no versículo de João 3,16, costumo dizer assim, esse versículo fosse assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ponto, e tivesse acabado aí, esse versículo, ele não tinha sentido nenhum, porque seria só palavras. Deus amou o mundo de tal maneira, ponto. E daí? Deus tem amado o mundo de tal maneira. O que foi que ele fez? Nada. Mas o versículo não termina aí. Ele amou o mundo de tal maneira que deu, essa palavrinha aí, deu o seu filho. A ação. Deus ama, irmão, com ação, com prática. E nós, amamos como? Só de palavras? Ou a ação também no nosso amor para com o nosso próximo e para com o próprio Deus? Em terceiro e último lugar, irmãos, no versículo 5, diz o seguinte: Deu-nos a vida com Ele, deu-nos a vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados, porquanto, pela graça, sois salvos. Esse Deus que é o Deus irado, que Jonathan pregou, é o Deus de graça também. É um Deus gracioso. E não só, irmão, na graça da salvação. Porque se misericórdia é Deus não nos dar aquilo que nós merecemos, graça é Deus nos dar o que nós merecemos. O que nós não merecemos. Graça é Deus nos dar aquilo que nós não merecemos. Misericórdia Deus não nos dá. Deus não nos dá o que nós merecemos. E graça é Deus nos dá o que nós não merecemos. E Deus nos deu a salvação sem termos nenhum merecimento. Mas Deus não é só gracioso, irmão, na salvação. Deus é gracioso em tudo na nossa vida, irmãos. Porque nada que nós temos, nada que nós vivemos, nós merecemos. Nós não merecemos ter saúde, nós não merecemos ter o alimento, nós não merecemos ter trabalho, nós não merecemos ter casa, nós não merecemos ter carro, nós não merecemos ter nada. Nós não merecemos amanhecer o dia vivos, nós não merecemos estar aqui. Isso é o quê? Graça.
Então, todos os dias, amados, nós recebemos e participamos da graça de Deus. Já pararam para pensar que tudo que nós vivemos é por graça? O ímpio não reconhece isso, irmãos, porque o ímpio é inimigo de Deus. Mas nós, servos de Deus, temos que abrir a nossa mente para compreender que a nossa vida em si é graça de Deus. Não só da salvação, mas em tudo na nossa vida. Tudo que você passa, tudo que você faz, tudo que você deixa de fazer, é graça de Deus na sua vida. Será que nós agradecemos a Deus? Ou se nós ficamos só murmurando por causa dos nossos problemas, das nossas dificuldades, das nossas lutas? Graça, irmãos. Tudo que nós temos é graça de Deus. E o apóstolo Paulo diz isso aqui. Pela graça sois salvos. O apóstolo Paulo está falando da graça da salvação. E eu estou expondo as outras graças comuns que Deus nos dá dia após dia. Essa chuva é graça de Deus. Em Romanos 3, 24, o apóstolo Paulo diz aos romanos: sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Sendo justificado por meio da sua graça em Cristo Jesus. Fomos justificados em Cristo Jesus. Por isso que nós lembramos da ressurreição de Cristo. Porque nós somos justificados por essa graça da cruz de Cristo, da ressurreição de Cristo. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, nós não teríamos essa graça. E o apóstolo Paulo diz isso, sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 24. Em Efésios 2, 8, 9, também ele diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obra, para que ninguém se glorie. E essa graça que Deus nos dá todos os dias, além da graça da salvação, irmãos, nós não merecemos. E Ele nos dá, e Ele disse que isso vem da fé. E a fé também não é nossa. Ele disse que a fé é um dom de Deus. Veja como Deus é gracioso. A própria fé que nós achamos que é nossa, ela não é nossa, ela é um dom de Deus, e Deus colocou essa fé no nosso coração para crer nesse Cristo que morreu e ressuscitou, e que nos agraciou com essa graça divina. Temos ou não temos motivo para dizer que esse Deus irado é o mesmo Deus que é misericordioso, é o mesmo Deus que nos ama, e é o mesmo Deus que é gracioso? Em Tito 2,11, Paulo também diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Irmão, Deus não tem prazer em jogar ninguém no inferno. Mas Deus é justiça, irmãos. E Deus seria injusto se Ele não colocasse os traidores da cruz no inferno. Deus seria injusto se Ele não colocasse aqueles que viram as costas para o seu filho no inferno. Deus seria injusto se Ele não punisse aqueles que cospem na cruz de Cristo. Nós somos privilegiados por termos alcançado a misericórdia de Deus, o amor de Deus e a graça de Deus. Pense nisso. Vamos pensar nisso quando nós estivermos nos reclamando da vida que nós temos. Vamos pensar nisso quando nós estivermos aí até mesmo criticando Deus por as coisas que acontecem na nossa vida.
Vamos pensar nisso e nos perguntar onde eu estaria se não fosse a graça de Deus? Onde eu estaria se não fosse a misericórdia de Deus? Onde eu estaria se não fosse o amor de Deus? E novamente em Efésios 4:7, ele diz: e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. A cada um de nós foi concedida a graça. Irmão, cada um de nós, Jesus nos concedeu a graça. E é interessante que ele diz, na medida. Ele deu graça a cada um na medida, nem mais e nem menos, na medida, repartida por Cristo. Quem reparte essa graça é Cristo. E Ele deu na medida para cada um de nós. Graça, favor imerecido. Eu não merecia. Você não merece. Ninguém merece. Mas Ele deu. Então, irmãos, concluindo, esse Deus irado de Jonathan Edwards, que pregou naquele dia, que levou pessoas ao desespero, porque achou que ia ser lançada no inferno. Aquele Deus irado, irmãos, ele continua sendo um Deus irado contra aqueles que andam em lugares escorregadinhos, que tem prazer, não é nem os que andam, os que têm prazer de andar nesses lugares, porque o salmista andou, mas o salmista depois diz, reconhece e diz, quem anda em lugares escorregadinhos são aqueles, Senhor, que Tu colocaste para cair naquele dia determinado. Os servos de Deus, irmãos, podem até andar, mas o Senhor não deixará cair. E aquele dia, aquela plateia ali de Jonathan Edwards não entendeu bem assim. E se desesperaram. E acharam que todos estavam condenados ao fogo do inferno. Graças ao nosso Deus, irmãos, nós não somos condenados ao fogo do inferno. Por quê? Porque nós temos a certeza que temos um Deus que é misericordioso. E a sua misericórdia é grande, é rica. Por quê? Porque nós sabemos que nós temos um Deus que é amor e que nos amou na eternidade. Por quê? Porque nós temos um Deus que é gracioso e que nos agraciou com salvação e que nos agracia todos os dias ao deitar e ao levantar, dando-nos vida e nos caminhando na nossa vida terrena aqui todos os dias. Isso é graça. E isso é graça imerecida. Da mesma forma da salvação, imerecida. Eu não mereço viver. Eu não mereço acordar amanhã, mas o Senhor me faz acordar amanhã porque Ele é gracioso. Eu não mereço sair daqui e chegar em casa bem, mas o Senhor me faz sair daqui e chegar em casa bem porque Ele é gracioso. Vamos conhecer, irmão, o nosso Deus. Porque se nós conhecer o nosso Deus, nós não vamos cair no desespero que aquela comunidade caiu. De achar que o nosso Deus é só um Deus irado e que tem prazer em jogar as pessoas no inferno. Enquanto aqui o texto que a gente leu diz o quê? E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida. Não é esse não, é o de Tito. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Mas muitos rejeitaram isso aí. Muitos abandonaram o Senhor. Muitos cuspiram na cruz. Muitos se tornaram inimigos, continuam inimigos de Cristo. E graças ao Senhor que nós não estamos neste grupo. Mas devemos, irmãos, orar para que aqueles que são do Senhor, irmãos, e que estão andando nesses lugares escorregadinhos, se volte para o Senhor o mais rápido possível, enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Enquanto há vida, irmão, há esperança de salvação. Depois da morte, não. Mas enquanto estiver trilhando com vida, nós temos a obrigação de orar por esses que hoje, que estavam no nosso meio e agora estão andando em lugares escorregadinhos. Que eles não sejam aqueles que Deus determinou para andar ali para poder cair no tempo determinado.
Que ele não seja um desses em que a ira de Deus repousará sobre eles. Mas que ele seja um dos que estão andando ali como salmista, mas que vai ser resgatado pelo Senhor no momento oportuno. Oremos por isso, irmãos. Porque tem muitos dos nossos irmãos, tem muitos servos de Deus, escolhidos pelo Senhor, tanto ímpios como os que se desviaram, que estão andando por lugares escorregadinhos, mas que o Senhor vai resgatar um dia. Se forem, serão resgatados um dia. Porque esse Deus é o quê? Misericordioso em abundância. Porque esse Deus é o quê? Grande em amor e nos amou de tal maneira. Porque esse Deus é o quê? Gracioso. Agora aqueles que insistem no prazer de andar em lugares escorregadinhos, irmãos, o destino é o inferno. Porque o inferno é uma realidade. O inferno não é uma fantasia. Se você acha que o inferno é uma fantasia, você está se enganando, enganando-se a si mesmo, porque o inferno é uma realidade. Apesar dos pregadores se omitirem a falar sobre o inferno, que ele é uma realidade, ele não deixa de ser uma realidade. Ele é uma realidade. E Deus vai lançar no inferno todos aqueles, juntamente com o diabo e seus anjos, como diz em Apocalipse, que são inimigos do seu Filho. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude, irmãos, a permanecerem longe dos lugares escorregadios. Amém?